ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos. Hoje a gente está com uma convidada, voltando à nossa série sobre comemorar no exterior. A gente tem aqui a Tânia, que mora no Canadá. A Tânia vai contar pra gente um pouquinho da história dela, como é que ela foi morar fora do Brasil. E eu tô aqui com a Tânia e com a Mari pra gente conversar um pouquinho e matar algumas curiosidades dos ouvintes. Tânia, obrigada por estar participando com a gente, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, André e Mari. Muito legal estar aqui, podendo contar a minha história de como eu vim parar aqui no Canadá. Então, na verdade, eu acho que não tem como eu falar aqui do Canadá antes de eu falar quando eu saí do Brasil e para onde eu fui primeiro, né? Eu saí do Brasil em 2001. Então, gente, já faz 20 anos. Hoje eu parei para pensar, eu falei, nossa senhora, já faz muito tempo, né? E, na verdade, eu saí do Brasil para estudar na Suécia. Então, eu fui fazer um mestrado lá. Na época, o meu namorado, que é hoje meu marido, foi fazer doutorado. E eu tinha acabado de terminar a minha faculdade, fiz um ano de especialização, sou fisioterapeuta, fiz um ano de especialização na Escola Paulista de Medicina e resolvi fazer um mestrado na Suécia. Então, eu fui para lá, fiquei 6 anos na Suécia. Então, foi um choque para mim mudar do Brasil para a Suécia. Isso já foi um choque. E eu posso contar mais para vocês depois como é que foi a minha vida lá, mas só para resumir um pouquinho mais, aí eu acabei voltando para o Brasil depois de 6 anos, porque o nosso intuito no início foi só para estudar, né? A gente não saiu do Brasil para emigrar. E aí voltamos para o Brasil depois de 6 anos, nós conseguimos emprego, eu trabalhei lá no Einstein um tempo, meu marido trabalhou no Fleury, porque ele é pesquisador, biólogo, mas alguma coisa não estava certa, a gente não se adaptou. A gente não se adaptou, a gente começou a pensar como é que a gente vai criar então os filhos aqui, a gente morava em São Paulo, as coisas eram complicadas, a gente estava com um carro, e aí tudo aquilo que a gente tinha vivido na Suécia, né, e experienciado aquela coisa da segurança, de poder andar para lá e para cá, então eu me senti muito presa em São Paulo, não podia fazer minhas caminhadas que eu gostava, não podia fazer isso, e aí a gente começou a procurar outras oportunidades para a gente decidir o que a gente queria sair do Brasil e tentar ver se dava realmente para emigrar para algum lugar. E aí o que aconteceu foi o seguinte, antes de eu ter ido para a Suécia estudar, eu passei 3 meses em Toronto, aqui no Canadá, estudando inglês. Porque, veja bem, eu fui para a Suécia, não sabia nem falar inglês direito, só aquele inglês de colégio, e nem sueco. Então, eu falei, gente, eu preciso, né, estudar um pouquinho, fazer pelo menos melhorar o inglês, porque começar o sueco do zero estava difícil. Mas, enfim, então já conheci o Canadá. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente começou a ver que país estaria aberto para imigração, onde o processo seria fácil, qual lugar a gente gostaria de morar. Eu já tinha vivido aqui no Canadá, como falei, nesses 3, 4 meses, gostei muito de Toronto, então a gente resolveu tentar por Toronto, pelo Canadá, e aí, ao mesmo tempo que a gente começou a entrar com o processo de tirar o visto de imigração, né, de permanente residente aqui, o meu marido conseguiu um trabalho no hospital, no Children's Hospital em Toronto, para fazer um pós-doutorado, né? Então é como se fosse um trainee em pesquisa. E aí, então, a gente veio primeiro com visto de trabalho para Toronto e ao mesmo tempo foi esperando esse outro visto que já estava em andamento para realmente migrar para o Canadá. Então foi assim que a gente veio parar aqui no Canadá. Então nós chegamos em 2007, a minha filha tinha 3 meses e pouco quando nós chegamos aqui. Tânia, eu vou só acrescentar, na Suécia você não morou numa grande cidade, né? Foi uma cidade pequena, completamente diferente de São Paulo. E eu lembro que quando você voltou e você falou, a gente não está se readaptando bem, aí que eu vi esse contraste, né? De ter saído de São Paulo para uma cidade pequena e depois voltar para cá, né? Eu acho que que é difícil isso também. E a família que a gente sente tanta falta, como é que é essa volta? Então, foi assim, realmente, onde a gente estava na Suécia era uma cidadezinha muito pequena, tinha 100 mil habitantes e era bem no norte da Suécia, era 100 quilômetros do Círculo Polar Ártico. Então, quando eu falei que teve um choque, gente. Cheguei lá e o inverno é assim, 2 da tarde já está escuro. E eu já queria jantar. Isso que era a primeira sensação que eu tinha, ficava escuro e queria jantar 2 da tarde. Era meio estranho. Mas, realmente, foi isso. Eu acho que a gente se acostumou, ficou 6 anos num lugar pequeno, onde a gente andava para tudo quanto é lugar e tinha segurança. E a gente também começou a ver as oportunidades de trabalho para a gente, porque nós dois gostamos muito da parte de pesquisa. E a gente sabe que o Brasil não é um lugar que infelizmente, investe muito em pesquisa. Mas aí, quando a gente estava na Suécia, a gente sofreu bastante quando ficava longe da família, com certeza dos amigos. No começo eu não conhecia ninguém, então isso foi muito difícil. Quando a gente voltou para o Brasil, esse foi um dos motivos também. Apesar de a gente ter ido para a Suécia não para emigrar, a gente sabia que ia voltar,
mas eu estava feliz de voltar para o Brasil e estar perto da minha família, dos amigos. Mas foi um pouco de uma ilusão. A família, sim, deu para a gente encontrar mais, né? Porque eu estava perto da minha mãe, do meu pai, morando mais ou menos no mesmo bairro. Os amigos, no final, já tinham cada um indo para um lado, né? Morando, às vezes, em estados diferentes no Brasil, todo mundo muito ocupado, já com criança, trabalho. Então, a gente acabou nem encontrando muita gente no Brasil quando a gente voltou. Mas essa parte de ficar longe de todo mundo é a pior, né? Mas é isso. Aí depois a gente teve que fazer outra decisão. Meus pais ficaram muito chateados, né? Que a gente saiu do Brasil de novo, depois de 1 ano e meio, que já estava lá. Eles falaram, finalmente voltaram da Suécia, mas acabamos saindo de novo. Então, essa e ainda parte... pior ainda, levando os netos, né? Exatamente. Trazendo uma bebê. Então, até hoje eu falo, gente, acho que eu fui meio louca, né? Eu perguntei para o médico, quando que eles possam enfiar essa criança dentro do avião? Ele falou, pelo menos tem que tomar as vacinas, espera 3 meses. Falei, tá bom, foi isso que eu esperei e vim. Trouxe minha mãe no avião, ela me ajudou bastante, mas foi isso. Mas a falta da família a gente sempre sente, né? Até hoje. 20 anos a gente sempre pensa. É a parte, acho que é a pior. A segunda vez, então, foi uma decisão bem consciente, bem organizada, né? Sim, a segunda vez foi uma decisão. Acho que a primeira foi isso, uma experiência. Jovem, estudar, não vou ficar muito tempo. Agora a segunda não, foi uma decisão. Não, nós estamos indo para ficar, né? Então foi... Mas ao mesmo tempo também, 20 anos atrás, eu era jovem, né? Também não parei muito para pensar nisso, sabia? Hoje em dia eu sofro, assim, de estar longe. Eu vejo que meus filhos ficam longe dos avós, dos primos, né? Agora... Eu tenho um irmão que mora no Canadá e ele tem 2 filhos, então a gente tem alguma família no Canadá, o que é legal. Mas às vezes a minha filha, quando era menor, ela perguntava assim, depois que a gente passava férias no Brasil, ela falava assim, mas por quê? Por que você decidiu mudar para o Canadá? Eles não entendiam, né? Então, eu não queria ficar falando muito para eles da violência ou da oportunidade de trabalho, era papo muito sério para criança. Mas hoje em dia eu explico os motivos, mas tem muita coisa no Brasil boa também, né? Que eu tento enfatizar para eles também, que é importante. E como que é o seu dia a dia aí no Canadá para se organizar com a escola, com o trabalho, com as compras, o dia a dia mesmo? Então, olha, realmente eu acho assim, hoje em dia a gente já está muito bem organizado, né? E as minhas crianças já estão grandes, já têm 10 e 13 anos. No começo, quando você tem filho aqui, quando eu vim com a Nicole, pequena, e era só eu e o meu marido, então assim, tudo fica bem difícil, né? Porque não tem ajuda de ninguém, né? Não tem nenhum vizinho que você conhece, não tem nenhum amigo, não tem pai e mãe, não tem avó de ninguém, tio para te ajudar e fazer um tal do babysitting, pelo menos uma tarde para você dar uma descansada. Então era tudo revezando com ele, com meu marido. Eu descanso, ele fica na função. A vantagem que a gente tinha é que o nosso tipo de trabalho, quando a gente chegou, quer dizer, o meu marido era mais trabalho e eu voltei a estudar, porque eu fui fazer o doutorado, o meu principalmente era muito flexível. Então eu conseguia, por exemplo, se ela ficasse doente, eu poderia trabalhar de casa. Não era um trabalho que não me permitia sair. Então eu não tive tantos problemas com isso. Mas aí foi complicado na hora de fazer compra, deixa uma criança em casa, principalmente está menos 30, você não vai colocar toda a roupa de inverno para fazer compra com todo mundo da família, então é um ou se não é outro, mas hoje em dia eles já vão sozinhos para a escola, meu filho anda para a escola, a minha filha pega o trem, depois o metrô, e as compras nós fazemos às vezes juntos ou não. Acho que está tudo mais organizado hoje. Acho que o complicado foi quando eles eram realmente pequenos e você não tem muita ajuda de ninguém, né? Tânia, uma curiosidade minha. Qual foi o maior choque cultural que você teve com relação ao Brasil quando você se mudou para o Canadá? Eu até imagino que talvez tenha sido um pouco menor, porque você já tinha uma experiência de morar 6 anos fora. Mas falando de Canadá, qual foi o maior choque cultural? O que é tão diferente na vida do canadense com relação ao que a gente vive aqui? Ai, gente, você sabe que essa pergunta realmente é difícil, porque depois de 20 anos, sabe que eu não sei direito mais o que eu acho estranho, o que é normal, o que não era, o que eu tinha do Brasil, o que eu me acostumei aqui. E também por isso, eu acho que aquele estágio, aquele período que eu passei na Suécia, já me fez ficar um pouco antissocial, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que foi um estágio para virar antissocial na Suécia, porque eles são bem quietinhos e não muito extrovertidos, né? Mas eu acho que o brasileiro sente, e a gente sentiu sim, a maior diferença é na parte social. Nós somos mais falantes, a gente gosta de encontrar mais, tanto o sueco como o canadense aqui, eles são mais quietinhos. Então, acho que essa parte social foi pior, mas como eu disse, eu já tinha passado 6 anos na Suécia, já tinha me acostumado.
Mas, hoje em dia, o que eu posso falar, duas coisas talvez sejam interessantes. Uma coisa que até hoje me pega é o seguinte, nem todo mundo toma banho todo dia. Isso é uma curiosidade no Canadá. E aí eu falo para os meus filhos, gente, desculpa, porque eles falam, às vezes está tão frio lá fora, as pessoas nem se mexem muito, né? Acho que não sua, não sei, eles acham que não precisa tomar banho. Eles tomam banho a cada 2, 3 dias. Não sei se eu posso generalizar de todo mundo, mas a maioria deles, da família, falam que realmente não precisam tomar banho todo dia, não precisa tomar banho todo dia. Meus filhos falam, não, então eu também preciso. Falei, não, aqui nessa casa nós somos brasileiros, todo mundo vai tomar banho. Então isso é uma coisa que eu acho estranha deles. Uma outra coisa que eu acho estranho também é, como eu disse, envolve a parte social e a parte das crianças. Então, vamos dizer assim, um cenário no Brasil, você tem uma casa ou no condomínio, tem várias crianças brincando na rua, você chama alguém para tomar um lanche na sua casa, né? Uma água, um lanchinho da tarde, eu não sei, mas eu lembro que todas as crianças eram chamadas, né, para entrar dentro da casa. Você não ia chamar um ou dois na frente de todo mundo e deixar o resto para fora. Ah, mas aqui eles fazem. Aqui tá lá meu filho já várias vezes brincando na rua com um grupo, tem uma outra casa ali, e aí é o tal do play date. E eles não têm flexibilidade, às vezes, eu acho. Gente, sabe aquela coisa de coloca mais água no feijão? Não existe. Eles se organizaram, os pais daquela criança se organizou para convidar aquele amiguinho naquele dia. Então tem o cupcake deles, especialmente para aquela criança. Tá tudo contadinho, tá tudo organizadinho. Não dá para chamar as crianças que estão brincando na rua. Não dá, eles não sabem, eles não conseguem. Mas isso eu acho que deixa as crianças meio tristes, porque pelo menos os meus filhos, não sei se é porque eles já têm essa influência brasileira, né? Então eles sentem que é meio estranho, mas já vi a carinha deles várias vezes. Uns foram chamados para entrar e eles ficam para fora. Não era nada pessoal com eles, de jeito nenhum, mas é só a cultura deles. Eu ainda não consegui fazer isso. Se tem todo mundo lá na rua, se está todo mundo na rua, eu chamo todo mundo, e todo mundo ainda fala, nossa, mas como? Você levou 5, 6... Agora a gente não chama ninguém que está no meio da pandemia, né? Mas antes, eu chamava todo mundo porque eu via que na carinha deles eles ficavam meio tristes. Mas não pensam nisso, não pensam. A parte social eu acho que é muito diferente. Até meus filhos, a minha filha hoje com 13 anos, ela fala assim, mamãe, quando a gente vai para uma festa de brasileiro é tão diferente, eu me sinto tão bem, é muito diferente. Primeiro que demora mais a festa, é mais descontraído. E aqui é tudo muito tenso, muito organizadinho. Eles não gostam de fazer uma festa que as pessoas fiquem de pé. Então, depende. Se é uma coisa lá fora, né, que a gente chama o backyard, a parte de fora, no verão, tudo bem. Mas se é uma ocasião para ficar para dentro, um jantar, só pode convidar o tanto de pessoas que você consegue acomodar nas cadeiras. Não tem puxa uma cadeira do outro lugar, um banquinho. Eles não gostam muito de fazer isso. Olha, faz um tempão que a gente não se vê pessoalmente, né? Mas quando a gente estava na Suécia, você falou assim, que eles se despedem uma vez só e pronto. Agora, cada vez que eu vou num lugar e a gente fica 3 horas dando tchau e falando, eu me lembro de você. Sim, isso é verdade. Muito. Então, tchau, aí 3 abraços e um beijo. Agora é tão aí continua a conversa mais meia hora, senta de novo, toma mais um café, dá mais 3 tchau. Exatamente. Uma outra coisa também que a gente faz muito, a gente insiste às vezes nas coisas. Por exemplo, a gente pergunta assim para alguém, né, para o canadense, você aceita isso? Não, obrigado. Né? Mas aí a gente fica, não, mas você tem certeza? Olha, mas é muito bom isso aqui, sabe? Eu comprei não sei aonde. Então, às vezes, meu marido me dá um cutucão, minha filha falou assim, ela já disse que não. Né? Então, assim, não é não. Não fica tentando convencer e falando e parari. Então, essas coisas a gente tem. Aos poucos, eu acho que eu fui perdendo um pouco algumas dessas coisas, né? Também já me acostumei um pouco, porque já levei muitos olhares, assim, de que você está sendo inconveniente, né? Que estranho. Eu já disse que não, você ainda está querendo me convencer, né? Então, é meio estranho. E você acha que as suas crianças, elas já têm, como elas foram criadas aí, né? Elas já estão, assim, adaptadas a agir com os canadenses como os canadenses e quando encontram os parentes no Brasil, agir como os brasileiros ou é uma coisa que mistura muito? Então, isso é uma boa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que eles estão super adaptados aqui, logicamente, né? Foram na escola desde pequeno, meu filho nasceu aqui. Então, são muito adaptados. Eu não sei se eles mudam muito a personalidade deles, assim, ou o jeito deles quando eles vão para o Brasil, mas eu acho que sim. Mas no final eu achei que eles pegaram um pouquinho mais de jeito de canadense, são um pouquinho mais tímidos, mais reservados
do que as crianças, talvez, no Brasil, que tenham mais uma espontaneidade maior, assim. Mas eles me perguntam, às vezes as pessoas perguntam para eles, vocês se sentem mais brasileiros ou canadenses? Acho que eles não têm como responder isso ainda, entendeu? Eles acham que realmente, assim, o que eles são, assim, o que eles são é uma mistura, né? Uma mistura dessas duas culturas, não tem como dizer. Mas talvez eu acho que puxe um pouquinho mais o jeito para ser canadense do que brasileiro. E a gente vai falar num outro podcast sobre os passeios, as atividades para as crianças, porque você desenvolveu um super know-how, principalmente para atividade de inverno, né? Não só roupa, como equipamento, passeio e tudo que dá para fazer, tanto que você fez o Instagram, Bora Curtir o Canadá. Mas a gente depois vai conversar mais especificamente sobre esse tema, porque tem muita curiosidade legal e também tem muito brasileiro que passa as férias no exterior justamente para poder conhecer a neve, desfrutar, e é muito importante não passar perrengue, né, com a roupa certa, com o equipamento certo e também com o que a criança consegue fazer em cada idade, né, e pela primeira vez, que também é super importante a sua experiência. E a outra pergunta que eu queria fazer é sobre o custo de vida, se é muito diferente, comparando com o Brasil, é uma vantagem, é um sonho morar no exterior, ou tem mais dificuldades do que facilidades? É uma coisa que compensa financeiramente também? Olha, eu acho que no final compensa sim. O que acontece aqui, falando do Canadá, né? Diferente talvez em outros países, mas assim, a escola pública aqui é muito boa. Então, você não precisa se preocupar em pagar escola particular para o seu filho na escola primária ou no segundo grau. Então, isso eu já acho que é uma vantagem, né? Outra coisa é a saúde pública. Se você for pensar no Brasil, o que acontece? Você paga imposto, trabalha, paga imposto, então está indo lá para o SUS. Mas a gente não usa o SUS, né? As pessoas não usam o SUS, porque não é bom. Alguns usam, desculpe, lógico, mas porque não tem outros meios, né? Não tem de pagar um seguro. Mas para quem não quer usar, paga seguro. Hoje em dia já ouvi dizer que os médicos não estão aceitando o seguro, então você tem que pagar um médico particular. Então praticamente você está pagando 3 vezes a saúde, né? E aqui a saúde é pública e é muito boa. É óbvio que existe uma certa espera para alguns exames e tal. Então acho que só de ter esses dois aspectos da vida que são tão importantes, educação e saúde de graça, eu já acho que vale a pena. Aí as pessoas falam também que da parte de tecnologia, você comprar computador, telefone, essas coisas é muito mais barato aqui. A roupa também para criança, eu vejo no Brasil um absurdo o preço de roupa de criança. Então, eu acho que no geral aqui as coisas são muito mais baratas. A alimentação eu acho que talvez seja igual, né? Ou talvez um pouquinho mais caro. Ir em restaurante é caro. Aqui talvez seja mais caro, não sei se comparando com São Paulo. São Paulo é uma cidade cara hoje em dia, mas é bem caro, acho que ir em restaurante aqui também. Mas eu acho que no final vai depender tudo de como a pessoa vai se estabelecer financeiramente, né? Quando você muda e não tem um emprego, tudo é caro para você, né? Ou tem um emprego que ainda não é aquele esperado, que você não ganhe tanto, então aí as coisas ficam mais caras. Mas aos poucos, se as pessoas começarem a se estabelecer financeiramente, eu acho que é um ótimo país e vale muito a pena, assim, nessa parte financeira. Tânia, você já se acostumou, depois de 20 anos fora, você já se acostumou com o frio e com a falta de luz, com o escuro logo no escuro no inverno, assim, no meio da tarde? Olha, eu me acostumei, graças a Deus, aqui no Canadá, a escuridão não é tão ruim como era na Suécia, tá? Então, aqui não escurece às 2 da tarde, não. Aqui escurece umas 4 e pouca, no auge do inverno. O frio, como eu disse, eu fiz muito estágio, gente. O período na Suécia foi estágio para virar antissocial e virar pinguim, porque ali era um frio danado, naquele 100 quilômetros do Círculo Polar Ártico, né? Mas aqui eu me acostumei, sim, com o frio. E engraçado, eu gosto do inverno. Mas eu gosto do inverno agora mais ainda porque eu moro em Montreal e Montreal tem muita neve. Então dá muita oportunidade para você fazer esporte de inverno. Tem várias coisas interessantes que você pode fazer com a neve. Eu gosto bastante. É óbvio que depois de 3 meses você já tá, né? Não aguenta mais, tá bom, gente, chega de menos 20, vamos começar a ficar um pouco mais quentinho. Mas tinha um ditado na Suécia que dizia, né, em sueco, mas traduzindo para o português, não existe tempo ruim, existe roupa ruim. Então, se você tá bem equipado, tem a roupa certa para sair, bora e vamos sair. E aí, com a escuridão, realmente
realmente escurece um pouco mais tarde e você tem que começar a perceber isso e sair para caminhar. Por exemplo, agora que na pandemia a gente só fica em casa, então tem que se forçar a sair na hora que tem um sol. Hoje está um sol bonito e caminhar lá fora, senão... E aí no dia a dia, quando você está trabalhando fora do contexto da pandemia, você sai de casa, você aproveita, então acho que não tem tanto problema. Mas acho que já me acostumei sim no frio, porque agora eu já sei de tudo que eu posso usar e fazer para não morrer de frio, né? Para não ter a tal do frostbite, como é que fala? As queimaduras dos dedos, no nariz, na orelha, se você sai no menos 15 ou no menos 30 lá. Tânia, como que a comunidade de brasileiros, o círculo social que você se relaciona, são os canadenses nativos? Tem um grupo específico de imigrantes? Tem os brasileiros ou varia? Olha, varia. A gente tem um grupo de brasileiros que a gente encontra aqui. Na verdade, foi o seguinte, eu morei também 8 anos em Toronto, né? Agora eu estou em Montreal. Lá a gente tinha um grupo de brasileiros, era um grupo maior. Então, quando eu mudei para cá, senti muita falta. Eu não conhecia ninguém em Montreal, nem brasileiro, nem não brasileiro, absolutamente ninguém. Então, foi bem difícil essa mudança. Eu tinha mudado tanto já na minha vida, mas a mudança de Toronto para Montreal foi difícil por causa disso. Já era mais velha, não conhecia ninguém. Em Toronto, tanto em Toronto como aqui, a gente se relacionava muito com os pais dos amigos das crianças da escola, que eram canadenses ou de outra nacionalidade, e os brasileiros que a gente acabava conhecendo de boca a boca, sabe? Conheci uma brasileira no meu trabalho que me apresentou para outra amiga, para outra família de amigos. Então, acho que é uma mistura. E aqui em Montreal também, a gente tem um grupo de amigos no bairro, é até legal, são pais dos amigos do meu filho. São 6 casas aqui, 6 famílias no bairro, e a gente tem um grupo no WhatsApp. Começou porque as crianças começaram a andar de bicicleta na rua e a gente ficava monitorando. Agora eles estão aqui, agora eles estão ali. E aí essas 6 famílias a gente marca de passear juntos. Hoje foram esquiar, quer dizer, separadamente, porque está na pandemia, então não pode junto. E aí a gente tem um grupo de brasileiros também que a gente encontra por aí. Às vezes encontra a gente, agora com o Bora Curtir o Canadá, estou encontrando várias pessoas online, virtualmente. Tá legal, mas tem uma brasileira no meu trabalho e aí, através dela, eu conheci outra família que a gente sempre costuma se encontrar bastante. Então, é muito bom, porque com eles é outro tipo de passeio. Com os canadenses é ótimo, tal, mas sempre, às vezes, fica um pouquinho tensa, sabe? Não é exatamente a mesma cultura, né? E com os brasileiros, a gente sempre tá mais relaxado. Então, acho que é importante ter os dois. E você sente a diferença de você ser casada com um brasileiro, de ser um casal 100% brasileiro, e de quem imigra e tem um relacionamento com alguém local? Se tem diferença? Olha, eu não sei se eu poderia falar alguma coisa com certeza. É lógico que pra gente, em relação assim ao relacionamento do casal, eu acho fácil porque a gente tem a mesma cultura, né? Então a gente foi passando pelos problemas da mesma maneira. Eu tenho uma amiga que é casada com um canadense aqui, uma brasileira, e às vezes pode haver, além das dificuldades que você encontra, né, numa cultura nova, pode haver a diferença de culturas e interferir na relação do casal, né? Mas isso não posso dizer com certeza se acontece com todo mundo, né? Mas eu acho que pode sim acontecer, porque a cultura é tão diferente, né? Então pode ser que seja interpretado de uma maneira ali diferente, alguns conflitos no casamento, no relacionamento possa ocorrer. Mas e para se integrar no trabalho e no dia a dia, na sociedade também, você acha que tem diferença de ser mais fácil, mais difícil? Olha, eu acho que imaginaria que se você realmente vem e tem, né, um marido ou uma esposa que seja canadense, talvez seja mais fácil de você estar sendo inserida mesmo na cultura do que a gente que vem totalmente os dois de outro país, não conhece ninguém, não sabe das coisas. Eu acredito que seja até mais fácil, sim, com certeza. Mas, para quem vem, um casal que vem totalmente, né, de outro lugar, acaba entrando, estudando, trabalhando, aí vai se inserindo na cultura, na sociedade do mesmo jeito, eu acho. Mas eu acho que quem vem já tem alguém que possa mostrar como funcionam as coisas, né? Ou vamos fazer esse passeio, ou aqui as pessoas se comportam desse jeito, ou até para te explicar, porque o que acontecia muito comigo na Suécia, eu não entendia porque que os vizinhos, por exemplo, abriam a porta, né? Eu morava num apartamento lá, e eles não falavam oi, não cumprimentavam. Então eu pensava, meu Deus, o que eu fiz, né? Eu nunca nem encontrei essa pessoa, mas... Então, assim,
coisas que demora para a gente descobrir, talvez se você já tem alguém que é daqui, vai te explicar mais rapidamente, você vai sofrer menos, por menos tempo. André, tinha mais algumas perguntas? André, eu estou te fazendo essas perguntas porque como a gente conversou com as outras pessoas e algumas são casadas com os locais, a burocracia, às vezes, para abrir empresa é bem diferente, né? E a discriminação também de brasileiro e tal, por isso que eu estou te perguntando. Mas o Canadá, ele é bem famoso por justamente ser um país que tem uma imigração grande, né? São muitos imigrantes e tem uma política de imigração diferente, né? Sim, eu acho que o que eu gosto do Canadá, e eu acho que o que é diferente em relação à Europa, essa questão da imigração. O Canadá é aberto para a imigração e a imigração é diversa, vem pessoas de vários países diferentes. E eles são bem-vindos. Eu acho que, no geral, eu sempre me senti muito bem-vinda aqui no Canadá. E morei em Toronto também, que é uma cidade bem multicultural. Tinham pessoas de vários lugares, da Índia, da África, até a Europa ou da América do Sul. Eu acho que todos eles, no geral, se sentem muito bem-vindos aqui. Eu acho que por ser um país mais novo, né, que eles já foram populados, já são imigrantes, entre aspas, né, vieram da França, da Inglaterra para cá. Eu acho que na Europa os países são bem antigos, com uma cultura talvez mais forte, fechada. Eu não sei eu não sentia que, por exemplo, na Suécia o imigrante era tão bem-vindo como ele é aqui no Canadá. Não fomos maltratados, nada disso, mas eu sentia que eles sempre me lembravam de que eu não era sueca. Por exemplo, se meus filhos tivessem morado lá, eles não seriam suecos, eles não teriam o passaporte sueco. Isso eu acho que é importante, não é pelo fato de ter o passaporte na mão, mas aqui eles nasceram, são canadenses, é o fato de te fazer sentir que você pertence ao lugar, né? Você está gastando o tempo todo da sua vida, você está crescendo em um lugar e você não é considerado cidadão daquele lugar. Então isso é uma coisa que na Europa eu não gosto muito dessa questão da imigração na Europa, não sei se em todos os países, e também não sei se a regra mudou na Suécia, mas naquela época era isso. E desde o começo, nós já viramos cidadãos canadenses, eu e o Vinícius também, e a gente se sente muito bem acolhido aqui. Isso eu acho que é um aspecto bem legal do Canadá. Que é parecido, talvez, com o da Austrália, não sei, que também tem uma imigração, assim, organizada, né? Sim, também já ouvi que na Austrália, conheço alguns brasileiros que foram para lá e acompanho no Facebook, assim, o pessoal que mora lá, e eu acho que eles se sentem bem acolhidos lá também na Austrália, porque eles têm essa política de imigração aberta, né, e mais flexível. Eu acredito que seja bem parecido com a Austrália, sim. E das comidinhas, você sente falta do pão de queijo ou do tomate com pepino da Suécia? Ai, olha, você sabe, quando eu cheguei aqui eu sentia muita falta de coisas da Suécia, mas você vai na IKEA, né? Ou a gente fala IKEA aqui na Suécia, que é uma loja, vocês conhecem? Aquela loja de móvel da Suécia, né? Que tem no mundo todo. Tem a lojinha deles lá. Então a gente encontra muita coisa que a gente comprava na Suécia na lojinha da IKEA. Então pra gente é um passeio, assim, vamos na IKEA e comprar as comidas, os doces, as bolachinhas, tem bebida, tudo de lá, né? O salmão assim, salmão assado, enfim. E aqui tem muito brasileiro que tem um business, né, que vende comida, que prepara marmita, que vende comida congelada. Tem mercados portugueses que vendem pão de queijo. Eu tenho 2 amigas agora que moram em Ottawa, que montaram um business também, que elas vendem online vários produtos do Brasil. Vivo comprando pão de queijo. Eu comprei Maria Mole essa semana. A gente compra carne seca para fazer feijoada. Eu já encomendei meu aniversário semana que vem, então eu encomendei bobó de camarão, empadão de palmito. Então a gente encontra essas coisas aqui. A gente tem saudades, mas graças a Deus tem um jeito de conseguir. E Tânia, tem uma outra pergunta que a gente também fez para várias pessoas que participaram. É engraçado que algumas respostas são até similares. Vamos ver o que você pode contar pra gente. Se você fosse voltar para o Brasil, o que você gostaria que aqui no Brasil tivesse, que é do Canadá? E morando no Canadá, o que você não tem aí, mas que você gostaria que tivesse, que é brasileiro? Ai, que pergunta difícil isso, mas deixa eu começar, talvez, o que eu gostaria do Brasil aqui, eu acho que é mais fácil. Porque o que eu gostaria do Canadá, do Brasil, são muitas coisas, mas enfim, o que eu gostaria do Brasil aqui, com certeza, são as pessoas, né? É aquela parte que eu te falei, social. É o jeito do brasileiro, de como se relacionar com as pessoas. Você vai no mercado, as pessoas são mais
relaxadas. Então, acho que é a família e os amigos, com certeza. Eu gostaria que todos estivessem aqui. E as pessoas no geral. E outro, o clima, né, gente? Óbvio, eu acabei aprendendo a gostar do frio, mas também não ia reclamar se eu não tivesse menos 30 por 3 meses, né? Então, acho que o clima daqui, com certeza, ia ser ótimo. Agora, no Brasil, o que eu gostaria, se eu tivesse que voltar para o Brasil, bom, acho que o que eu já comentei, a segurança, gostaria muito que a segurança fosse como aqui e que as coisas funcionassem um pouco mais, né? Não vamos entrar muito no mérito de política, porque acho que está todo mundo chateado com as coisas que estão acontecendo por aí, né? Independente de que partido você gosta ou não gosta, mas as coisas não estão indo bem já faz muito tempo. Então, acho que talvez uma política mais séria, com pessoas sérias. Aqui, o que eu admiro é que, por mais que a pessoa seja o político, né, seja do partido mais de esquerda ou mais de direita, todos eles têm mais ou menos o mesmo padrão de pensamento ou de objetivo. Todos eles querem o bem para a população, então as medidas, as coisas que eles vão fazer vai diferenciar um pouquinho ali, mas é homogêneo, sabe? Eu acho que tem um objetivo mais comum. Eu acho que no Brasil não existe muito essa, mas eu não sei, falta um pouquinho mais esse senso de comunidade, de comum. Vamos pensar em todo mundo? Também porque é complicado, a nossa realidade aí é muito diversa, né? Não é como aqui, todo mundo tem mais ou menos o mesmo padrão de educação, o mesmo padrão de financeiro, né? No Brasil tem classe A, B, B, C, tem tudo, né? Então é difícil realmente você conseguir uma padronização. Mas acho que é isso, no Brasil mais a segurança e uma política que seja um pouco melhor, né? Tânia, queria te agradecer, foi um super prazer te conhecer, conversar contigo sobre o Canadá. A gente ainda tem bastante curiosidades, mas a gente vai voltar a conversar, não é isso, Mari? Sobre o Bora Curtir o Canadá. E agora eu fiquei com vontade de saber mais dicas da Suécia também, porque foi muito tempo que você passou lá e é uma região que poucos brasileiros conhecem e tem e outro dia que eu postei uma foto da Aurora Boreal, que você comentou que já viu várias, porque realmente é uma região que tem uma natureza completamente diferente, né? Tem o hotel de gelo também, tem umas coisas divertidas para fazer lá, ficar 2 pulinhos ali da Finlândia também, dá para fazer um passeio combinado. Então, fica devendo essas dicas da Suécia também. Pode deixar, posso voltar sim. Eu agradeço aqui o convite. Super obrigada. A gente vai fazer um post e aí no post a gente coloca os links também para o seu Instagram, para as pessoas acompanharem. E quem tiver alguma pergunta específica do Canadá pode mandar para o e-mail, a gente responde, coloca em contato. E eu adorei essa conversa também. Obrigada, Tânia. Obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!